Nós vamos seguir o mesmo formato dos demais painéis. Primeiro teremos as apresentações dos painelistas e aí finalizaremos com a mesa redonda e o momento do debate. Vamos iniciar então. Nosso primeiro painelista é o gerente-geral da Unidade de Negócios do Espírito Santo, responsável pela gestão estratégica e operacional e de atividades de exploração e produção da Petrobras. Engenheiro com mais de 15 anos de experiência só na Petrobras, é especializado em equipamentos de produção de petróleo e gás natural, mestrado na área de Thermal Power pela Cranfield University, no Reino Unido, tem formação gerencial também pela Harvard Management Program, tem mais de 10 anos de experiência em funções gerenciais, participou de projetos críticos, como, por exemplo, comissionamento da refineria Abreu e Lima e implementação de um programa de confiabilidade nas plataformas do Espírito Santo e o fortalecimento também da Universidade Petrobras. Vamos, então, ouvir Guilherme Sargenti, nosso gerente-geral da Unidade do Espírito Santo Petrobras. Boa tarde a todos. Gostaria de começar aqui a minha fala agradecendo a oportunidade de participar aqui deste evento. Eu passo aqui. Pessoal. Eu acho que não... Aqui. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde. Meu objetivo aqui hoje com vocês é falar um pouco mais aqui do plano da Petrobras e como a Petrobras pretende e está liderando a transição energética justa aqui no nosso país, né? Basicamente, o nosso grande objetivo hoje é falar um pouquinho desse tema. É um tema bastante popular, um tema bastante estratégico e um dos motes que a companhia vem trazendo aqui para o futuro da energia do nosso país. E com isso a gente entender um pouquinho mais o que é a tão famosa transição energética ou adição energética, como vem sendo colocado em alguns fóruns, e o que é a transição energética justa, que é o grande mote defendido pela Petrobras. Bom, pessoal, basicamente, o que é a Petrobras, como é esse processo, como nós estamos aqui inseridos, né? A energia da Petrobras já nasceu com essa missão, abastecer o Brasil e movimentar a nossa vida com combustíveis cada vez mais sustentáveis. Na Petrobras aqui nós tivemos alguns recordes de produção aqui. Basicamente, aqui nos últimos trimestres, nós temos aumentado cada vez mais a nossa produção, a nossa entrega de óleo e gás natural aqui para o nosso mercado. E tudo isso, dentro do nosso contexto, faz parte das ferramentas ou das alavancas que a Petrobras vem utilizando para viabilizar a transição energética dentro do nosso contexto. A Petrobras, ela anunciou recentemente, dentro do seu plano estratégico, alguns investimentos. Cerca de 3,9 bilhões de dólares foram investidos ou estão sendo investidos aqui dentro do nosso PN, basicamente em projetos de descarbonização das operações. Cerca de 2,9 bilhões de dólares já foram investidos aqui em reduções das emissões que nós temos no segmento de EIP, refino e gás natural. E basicamente mais 1 bilhão de dólares estão sendo investidos aqui no fundo de descarbonização para que se torne viável cada vez mais a gente reduzir o impacto da geração. Em torno de 5,5 bilhões de dólares estão sendo investidos em energias renováveis, basicamente com foco em energia eólica e fotovoltaica. Nós já investimos cerca de 5,2 bilhões de dólares e 300 milhões de dólares também aqui em hidrogênio verde, CCUS e alguns outros fundos de investimento e desenvolvimento. Temos a pretensão de investir ainda mais, cerca de 1,5 bilhões de dólares em diesel renovável e bio-QAV, tá? São focos estratégicos também para a pegada de carbono da companhia, e cerca de 700 milhões de dólares, aí cerca de 15% total em pesquisa e desenvolvimento na área de baixo carbono, ok? Então, basicamente isso é o arcabouço que a Petrobras está montando para viabilizar a conclusão desse projeto
de transição energética. E por que a gente fala nisso, né? Basicamente, quando a gente olha na projeção e expectativa de consumo energético que nós temos com a demanda brasileira e também a demanda mundial, nós enxergamos um crescimento muito acentuado da demanda energética. Hoje a gente fala muito em inteligência artificial, automação, tecnologias, e a gente sabe o quão estratégico é a energia para o desenvolvimento de uma nação, para o desenvolvimento de um país. Então a gente tem algumas projeções e tem enxergado dentro dessas projeções um aumento no consumo em todas as fontes energéticas, porém dentro da energia renovável esse aumento ele é extremamente mais acentuado, né? Nós conseguimos enxergar aqui dentro dessa curva verde, no gráfico de projeção até 2050, uma inclinação extremamente acentuada e ela representa a importância e a participação da energia renovável dentro da matriz energética, né? Isso quando a gente fala num contexto mundial. Nós também conseguimos perceber pelas projeções também um crescimento em outras fontes, como carvão natural, ele também é extremamente importante, gás natural também, e também no próprio petróleo. Por que a gente entende isso? Nós entendemos que o uso do petróleo, ele também sustenta diversos outros mercados e estratégias em diversos países, incluindo o Brasil. O uso hoje do combustível derivado de petróleo garante, de certa forma, uma soberania, uma subsistência considerável para os países detentores, né? Então a gente enxerga aqui basicamente uma projeção entre 2018 e 2050, o quão relevante tem sido essa projeção aqui, né, 2018, 2050, e a gente consegue perceber não só o aumento das energias renováveis, o impacto que ela está sendo projetada na nossa matriz energética, mas também a importância que se mantém ao petróleo e ao gás natural. Então, basicamente, quando a gente fala em descarbonizar, em produzir petróleo, a gente precisa estar ligado no contexto da descarbonização, porque se o petróleo vai continuar sendo utilizado enquanto matriz energética, ele precisa ser um petróleo limpo, ou seja, aquele CO2 proveniente da geração ou do uso desse petróleo também precisa ser otimizado, precisa ser tratado de alguma forma, e é aí que a gente vai tentar colocar um pouquinho mais dos desafios que eu venho trazendo aqui um pouco mais para frente, tá, pessoal? Então, quando a gente fala da Petrobras, a gente tem um propósito, um grande propósito, uma grande missão. Qual é o nosso propósito enquanto companhia, enquanto Petrobras aqui com a população brasileira? Prover a energia que assegure prosperidade de forma ética, justa, segura e principalmente competitiva, tá? Esse é o grande mote que nós temos colocado e para isso a gente tem visto algumas frentes principalmente direcionadas aqui à redução da nossa pegada de carbono, e a gente tem colocado, por exemplo, o foco no pré-sal com 75% da produção até 2028, com baixos custos e baixa intensidade de carbono, ou seja, a Petrobras ela tem direcionado cada vez mais o esforço para a produção do petróleo de pré-sal, que é um petróleo que nos traz uma competitividade melhor em mercado, com menor geração de CO2, com melhores margens e melhores produtividades. Isso traz com que este petróleo seja cada vez mais otimizado do ponto de vista de sua pegada energética. Desinvestimento dos ativos mais maduros, ou seja, estamos alocando recursos com as áreas mais rentáveis, mais competitivas e que ela traz uma competitividade um pouco melhor com o foco em geração de CO2. A própria redução das emissões de carbono, a meta é que nós consigamos atingir a neutralidade completa até 2050 e os investimentos aqui no Espírito Santo, né, que é o nosso arcabouço, nosso grande foco. O Espírito Santo é um ponto estratégico para esse desenvolvimento aqui da transição energética, tá? A Petrobras ela pretende investir aqui no estado cerca de 35 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Esse valor compõe o nosso plano estratégico entre 25 e 29, né? Então nós temos aqui um forte investimento e é através dele que nós vamos buscar aqui incentivar a região a poder se desenvolver com essa visão. 20% das novas plataformas que a Petrobras irá colocar em operação dentro dos próximos 5 anos serão geridas pela unidade aqui do Espírito Santo. Ou seja, 1/5 de todas as novas unidades serão geridas aqui por esta unidade e isso mostra a relevância, a importância aqui do estado do Espírito Santo dentro da visão da Petrobras. E quando a gente fala no nosso foco, a transição energética justa,
ela só é justa se for para todos. A Petrobras ela traz isso como um valor muito forte e ela tem colocado isso cada vez mais forte dentro do seu discurso e dentro da sua sinalização ao mercado. O que é uma transição energética justa e o que é uma transição energética justa para todos? A transição energética justa é aquela transição que ela vai acontecer sem prejudicar as pessoas mais vulneráveis dentro dessa carreira. A gente precisa colocar a possibilidade do acesso da energia limpa, da energia renovável, também a um custo competitivo para que ela seja acessível irrestritamente a todas as pessoas da população, mesmo aquelas mais desfavorecidas aqui e com uma maior dificuldade de acesso a esse tipo de possibilidade. Então a Petrobras ela construiu uma matriz de valores, né? Basicamente, e o não à toa é aquele que está no topo, é o nosso cuidado com as pessoas. Então ela vem trazendo o mote da transição energética justa, porque ela está olhando e está preocupado como que isso vai ser disponibilizado e como que isso vai ser trazido de maneira competitiva com as demais fontes de mercado para que de fato se torne uma opção viável para todos. Então nós temos trabalhado em diversas frentes como por exemplo a inovação, junto com parceiros de negócio, junto com a sociedade civil, junto com o centro de desenvolvimentos, com entidades de classes. Nós temos trazido os stakeholders aqui desse mercado para que eles pensem junto conosco, e aqui fica o meu apelo, né, pessoal, como a gente consegue trazer para a nossa realidade uma energia renovável, que nós sabemos que tem custos ainda em mercado bastante audaciosos, custos um pouco mais elevados do que as energias já consolidadas, como nós trazemos isso para um mercado mais competitivo. Então, basicamente, a gente busca fazer isso ou tornar isso viável através da inovação. Tá? A Petrobras ela é a maior investidora da América Latina disparado aqui em inovação, não só aqui no Espírito Santo, mas também em todo o Brasil. Nós investimos na faixa de US$1 bilhão por ano em desenvolvimento de novas tecnologias, em processos junto com os parceiros, fornecedores, universidades. E com isso a gente tem cada vez mais suscitado que a inovação ela é a alavanca, ela é o pilar estratégico para que a gente consiga viabilizar a transição energética de uma maneira justa, de uma maneira viável. Com isso, a gente precisa de inovação para quê? Inovação para reduzir as emissões. Basicamente, já reduzimos 70% das emissões de metano e em 40% das emissões de gases do efeito estufa na Petrobras. Utilizamos tecnologias desenvolvidas com o mercado, tecnologias inovadoras desenvolvidas junto com universidades. Até a Universidade Federal aqui do Espírito Santo tem participado bastante nesse processo. Vou trazer aqui mais para frente. Aqui no Espírito Santo nós temos a unidade Maria Quitéria, que está ali no nosso stand, pessoal. O Maria Quitéria ele já traz uma tecnologia inovadora, que é a cogeração, que reduz em torno de 24% das emissões tradicionais no processo produtivo de petróleo. Então a gente já conseguiu um expressivo avanço dentro dessa redução. A gente precisa inovar para poder produzir um dos óleos mais descarbonizados do mundo. A emissão de CO2 equivalente por barril de petróleo no pré-sal já é 70% menor do que a média mundial. Então o nosso petróleo aqui no Brasil ele não tem a mesma pegada de carbono que o petróleo que os nossos parceiros, os nossos colegas têm produzido aqui em outras jazidas. Então a gente tem um petróleo bastante competitivo que nos abre essa oportunidade. Nós precisamos inovar para gerar ganhos de biodiversidade, com foco em florestas, oceanos, em toda a pegada, em todo o meio ambiente que nós estamos inseridos. Nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma com a nossa responsabilidade socioambiental. Então esse é um ponto extremamente relevante, porque nós sabemos que o petróleo é uma atividade extrativista, então ele traz ou ele pode trazer algum impacto ao meio ambiente. Nós precisamos de tecnologias para que esta pegada, este possível impacto, seja o menor possível ou reparado quando ele exista. E precisamos também inovar para atingir as metas de descarbonização que a gente vem colocado, principalmente aqui o Net Zero até 2050. É um grande desafio, mas a gente tem buscado maneiras de viabilizar que isso aconteça. Para que
inovação aconteça, qual é a estratégia que a Petrobras vem adotando? Nós estamos adotando a estratégia de parcerias. Nós temos buscado empresas em todo o Brasil, até fora do Brasil, todas as instituições de pesquisa, desenvolvimento, principalmente universidades, temos fomentados aqui no Espírito Santo. Nós temos uma parceria com o Núcleo de Competência Química do Petróleo, aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Eles têm desenvolvido diversas ferramentas, metodologias, processos. Então nós temos uma parceria já duradoura aqui com eles. Temos o Hub de CCUS. O Hub de CCUS é uma parceria aqui que nós temos feito através da FINDES com várias entidades, o governo federal e outras empresas aqui interessadas, que nós temos buscado ferramentas para diminuir ao máximo e capturar o CO2 gerado e dar uma destinação um pouco mais ambientalmente correta para esse CO2 que nós conseguimos capturar. E daí vem os nossos grandes desafios e oportunidades, né? O que a gente hoje tem preocupação, o que nós estamos focando, o que nossos investimentos estão sendo direcionados para se resolver em relação a problemas. Segurança cibernética, pessoal, estamos cada vez no mundo mais digitalizado, dependentes de redes, intranets, internets e todo o contexto de automação. E a segurança cibernética é um ponto estratégico, é um ponto relevante. Espionagem industrial existe e é real. Isso acontece em todos os países do mundo, com todas as grandes empresas, e é um problema que nós temos que estar sempre atento. A escalabilidade das tecnologias de baixo carbono. Precisamos ter tecnologias de baixo carbono que possam ser expandidas e trazidas ou levadas para todos os meios, para a parte produtiva, para a aplicação, para toda a cadeia de processo. A necessidade de talentos híbridos. Nós precisamos de tecnologia que envolvam o petróleo para que a gente otimize o uso, que nós não conseguimos abrir mão do petróleo. O petróleo tem diversas aplicações, não só o uso energético, e a sua extração, ela por si só traz uma pegada de carbono. Então aquele petróleo que nós conseguimos otimizar, nós conseguiremos reduzir aqui a nossa pegada na produção, e a importância basicamente da inovação regulatória, novas soluções, marcos e estratégias para que consiga ser viável esse tipo de possibilidade. Pessoal, só chamar a atenção aqui, nós temos aqui no nosso stand algumas palestras, então existem palestras relacionadas a esse tema. Teremos aqui basicamente uma chamada aos fornecedores para que eles saibam o que buscamos e ainda não encontramos. Então a Petrobras vai trazer isso aqui daqui a pouco. Eu sei que vários aqui andaram nos questionando. Nós teremos um momento para trazer isso, convido a todos a participarem. E também temos algumas atividades aqui no nosso stand, então peço para participarem ali, conhecerem um pouquinho mais, onde a gente consegue trazer um pouquinho desses nossos desafios. E com isso, basicamente, o que é preciso para que a transição energética seja justa? É preciso que nós tenhamos foco nas pessoas. Precisa proteger e respeitar os direitos humanos e o desenvolvimento socioambiental. Esse é o grande mote da transição energética justa. Nós precisamos fazer uma transição energética que seja inclusiva, principalmente com a população mais vulnerável dentro das características socioeconômicas. Ela precisa reduzir a chamada pobreza energética, aonde nós temos dificuldade de acesso à energia ou o custo proibitivo que a energia renovável acaba trazendo para alguma parte da população. Isso precisa ser atacado e isso é um mote que é tecnologia, que a inovação vem para poder nos ajudar. E com isso, pessoal, eu já chegando aqui ao final da minha apresentação, trago para vocês então um pouco mais desse horizonte do que é a Petrobras, né? A Petrobras ela vai muito além da produção de óleo e gás natural. A Petrobras ela tem buscado investir em outras tecnologias, em outras formas de geração, em como produzir isso ou refinar ou produzir os nossos derivados de maneira mais eficiente, com menores pegadas de carbono, com custos cada vez mais competitivos, o que facilita para que a nossa cadeia produtiva seja cada vez mais eficiente, gerando menos CO2 e conseguindo cada vez mais viabilizar soluções de captura e armazenamento de CO2. Então são pontos bastante estratégicos aqui que a Petrobras tem buscado e almejado que o mercado também forneça soluções e nos ajude dentro dessa tarefa, dessa missão de prosseguir com a transição energética justa, e a gente traz esse mote, justa para você. Ok, pessoal? Muito obrigado. Era isso.
Guilherme Sargenti, da Petrobras, muito obrigada. E agora nós vamos ouvir a apresentação da Prio. Quem a fará é o gerente executivo de Poços e Submarinos na Prio, mais de 15 anos de experiência na área de perfuração, completação e workover, também nas águas rasas e profundas. Atua em empresas como Eni, PetroRio, San Antônio Internacional, Brasil Supply, passagens por operações no Brasil e na Itália também, é engenheiro de petróleo, com sólida atuação em integridade de poços, planejamento de poços exploratórios e liderança de equipes no setor de óleo e gás. Vamos ouvir então Jean Calvi. Se você não colocar, você não se ouve. Melhor, né? Fazer um teste aqui. Bom, boa tarde a todos. Bom, é um prazer estar aqui, agradeço o convite para poder compartilhar um pouquinho do projeto Wahoo com todos aqui presentes. Eu queria fazer uma pergunta. Quem já ouviu falar do projeto Wahoo, por favor, poderia levantar a mão? Tá, estamos aí uns 40% do público. Bom, a Prio é uma empresa produtora de óleo e gás, operadora, em uma escala diferente da Petrobras. Sargenti passou aqui, a Petrobras é uma gigante do óleo e gás mundial, e a Prio é uma empresa pequena que nasceu há 10 anos atrás, e que está buscando seu lugar no mercado. Então, a forma de fazer as coisas muda um pouco. A gente está na mesma indústria, mas o foco acaba mudando e isso faz com que a diversidade da indústria traga benefícios, eu acho, tanto para as comunidades, para o país, como para a adição de novas tecnologias. A Prio é uma empresa que produz atualmente cerca de 115 mil barris por dia, né? A gente tem campos aqui ao norte da bacia de Campos e ao sul, então a gente tem 2 clusters. Agora a gente está indo para 8 unidades de produção com a aquisição de Peregrino. Então a gente deve subir aí para cerca de 170 mil barris no próximo ano. E o projeto Wahoo é o primeiro projeto de desenvolvimento de um campo da Prio. Então, o negócio da Prio é comprar campo maduro e redesenvolvê-lo através de novas perfurações, manutenção nas unidades de produção, novas intervenções e perfurações. Bom, antes de falar do Wahoo, eu queria falar um pouquinho sobre o que motiva um tieback. O que fez e o que nos inspirou a buscar essas oportunidades. Esse quadro aqui explica um pouquinho, tá? Mas antes disso vou contextualizar para vocês. FR aqui significa fator de recuperação. Então, quando a gente descobre um reservatório com petróleo, os geólogos e geofísicos, engenheiros de reservatório, determinam o volume de óleo que tem dentro daquela rocha. Então, a rocha tem uma porosidade, tem uma capacidade de fluxo, e normalmente ele determina que 20% daquela total de óleo é produzível. 30%, isso depende muito de cada tipo de rocha. E com isso, a gente investe no desenvolvimento de um campo. Aqui, a gente tem um resumo de um panorama do Brasil, da Bacia de Campos e de países de outras localidades. Para que aquela molécula de petróleo possa fluir e que o fator de recuperação aumente, todo o caminho que ela percorre, desde o reservatório, imagina, ela sai lá do reservatório, passa por dentro do poço, no ambiente offshore, passa ali pelas linhas submarinas, chega no navio, é processado, vai para o tanque do navio, depois ele é bombeado para o aliviador e vendido, né, para as refinarias. Para que ele flua, todo esse caminho tem que estar íntegro e tem que estar disponível. Com o tempo, a gente tem degradação do caminho, tanto no poço quanto no subsea. Você tem produção de água, a produção de óleo vai caindo, a de água vai aumentando, e a economicidade vai diminuindo.
Então a gente não para de produzir porque não tem petróleo. É porque um desses fatores fez com que a gente tivesse que parar. Ou você está com um ambiente muito degradado, não vale mais a pena o investimento, ou porque o navio chega no limite da vida útil. Então tem vários fatores. Tem um fator que é a própria rocha em si. A rocha é muito compartimentada, você tem muitos compartimentos da rocha, e o petróleo não consegue fluir para dentro dos poços. Existe uma característica geológica específica, que é quando você tem vários pequenos pockets de óleo, você não tem um reservatório gigante. Então você tem um reservatório pequeno, logo perto do navio, e você tem outros reservatórios ao redor do navio, que para se colocar um navio novo não tem viabilidade. E daí que nasce o tieback. Se inspirando em locais que usam a tecnologia, a Prio começou a olhar ao redor dos nossos campos. E descobrimos uma oportunidade que era o Wahoo. Então, aqui quando a gente olha esse número, a gente realmente vê uma oportunidade. O fator médio de recuperação do Brasil é 22%, enquanto na Noruega é 47%. Obviamente a bacia da Noruega é um pouco mais antiga que a nossa. Mas existe oportunidade de produzir em campos que já estão produzindo por um longo período. E quando a gente foi lá estudar o porquê que eles conseguem esse número, a gente descobriu, obviamente, novas tecnologias, desde um equipamento específico de poço até processos novos, metodologias. Não simplesmente usar um equipamento como tecnologia, mas toda uma cadeia. E aqui eu trago o que a gente encontrou. Então, para a gente ver aqui, tem campos que eles esperam até 75%, que é algo inimaginável, eu acho, algum tempo atrás. Mas o Near Field Exploration, por exemplo, que é buscar jazidas ao redor dos campos já existentes, tornam mais viáveis a produção. Você não tem que investir numa nova unidade de produção. Então, quando a gente olha isso, a gente traz para o Brasil, encontra o Wahoo, e aí vem o tieback. Então, esse Near Field Exploration, ele faz com que a tecnologia do tieback em si, que na verdade é um processo que demanda de tecnologias específicas, seja aplicado no Brasil, no campo de Wahoo. Se a gente extrapolar o Wahoo para o futuro, eu acredito que vai ter várias outras oportunidades ao redor de outras unidades de produção. Outro fato bem interessante é o regime fiscal, que foi alterado. Esse aqui é na Noruega, então eles tiveram uma mudança de regime fiscal que incentivou o uso de tiebacks e fez com que a produção do país, que estava declinando, começasse a subir. Tem um exemplo muito legal, que o vizinho UK, bem do lado, na mesma bacia, no North Sea, a produção caiu. E a Noruega conseguiu manter o patamar de produção e até aumentar a produção com esse tipo de tecnologia. Outro tipo de método ou projeto que eles aplicaram muito foi o infill drilling. Foi aumentar o número de poços no reservatório. Então, eles perfuraram mais poços, extraíram mais óleo do reservatório. Obviamente, com viabilidade econômica. Tudo isso faz com que o projeto, como o de Wahoo, seja um projeto economicamente viável, que emite pouco CO2, porque você já vai conectar a produção em uma unidade existente. Então a queima de CO2 ela não aumenta, em números relativos ela diminui, então você vai aumentar a produção. No nosso caso, a gente deve aumentar a produção da unidade em cerca de 50%, na verdade quase 100%. Então a nossa emissão relativa vai reduzir para caramba. E esse campo foi descoberto há bastante tempo. Tá? Então, o que é o Wahoo de fato e onde a gente está no projeto? Tá? O Wahoo foi adquirido pela Prio lá em 2021. Tá? Em 2022 a gente começou a desenvolver o projeto, chamamos os parceiros para desenvolver a solução. 23 e 24, fabricação de equipamentos e de fato começamos a perfurar o campo em março desse ano. Então, estamos fazendo a perfuração dos poços. É um campo de pré-sal, tem uma complexidade de perfuração. E a gente espera que a gente inicie a produção no primeiro semestre de 2026. A gente tem alguns gargalos ainda,
mas essa é a nossa expectativa. O Wahoo é um investimento de quase 5 bilhões no estado do Espírito Santo. Desses 5 bilhões, mais de 1 bilhão foi contratado no Espírito Santo, nas empresas que estão alocadas aqui. Isso gera muita riqueza, eu acho, para o local. E tecnologias específicas que a gente está trazendo de Wahoo. Na perfuração, não tem nada muito novo aqui. A gente está buscando o melhor do mercado. Algumas coisas bem específicas que são utilizadas fora do país e a gente está adaptando ao nosso projeto para ganhar performance. Em completion, completação, a gente está trazendo pela primeira vez no Brasil uma tecnologia chamada Fishbone. Então a gente desce dentro do poço um tubo, que dentro desse tubo tem outros tubinhos de cerca de 1 polegada, e quando a gente desce dentro do reservatório, a gente bombeia o ácido e esse tubo entra dentro da formação, cerca de 10 metros, e faz com que a produtividade do poço aumente. Então essa vai ser a primeira vez que a tecnologia vai ser utilizada no Brasil, no campo de Wahoo. Isso tudo buscando eficiência e produtividade. Além disso, o campo de Wahoo, por ser um tieback, tem uma característica de ter um subsea robusto. Então, o Flow Assurance, como a gente chama, é o coração do projeto. A gente tem que garantir que a produção escoa de um campo a 35 km de distância até o navio. Isso a baixas temperaturas com potencial de formação de hidrato. Então, além de preparar o campo, fazer todos os estudos para que a gente garanta essa produção, a gente usa tecnologias e equipamentos para que durante a vida do campo a gente consiga fazer intervenção no campo, caso a gente tenha algum problema. Por exemplo, problema de hidrato. Então a gente instala nessas linhas pontos de acesso que quando o hidrato é formado a gente pode ir lá e quebrar o hidrato e manter a produtividade. Muito aprendizado a gente está trazendo de fora, aprendizado de dentro, A Petrobras já fez muita coisa aqui no Brasil. A gente olha muito, a gente se inspira muito nas atividades, aprende muito com as atividades da Petrobras. E nesse projeto específico a gente usa uma bomba multifásica, que é uma bomba desenhada para operar 20 anos, durante 20 anos produzindo, e essa bomba vai ajudar a bombear o óleo nesses 35 quilômetros de distância. Tudo isso, todo esse contexto traz uma complexidade de flow assurance, gás, óleo, alta pressão, baixa temperatura, um navio que passou por várias alterações para receber esse óleo de pré-sal, num navio que produz hoje de pós-sal. Então a gente vai ter um blend ali de óleo. Uma jornada, está sendo uma jornada muito legal, de muito aprendizado. A gente teve muito boas surpresas com fornecedores, trazendo fornecedores de fora, com os fornecedores do Brasil. Desenvolveu tecnologia junto com a Prisma para aumentar o umbilical e diminuir os riscos de falha. Então tem um monte de coisinha pequenininha, processo que a gente foi melhorando no meio do caminho, que permitiram com que a gente chegasse ao ponto que a gente está hoje. Espero poder vir aqui no ano que vem, falar do sucesso do projeto, contar a história até o final. A gente está há um bom tempo trabalhando nesse projeto. A gente esperava ter terminado esse projeto há um tempo atrás, a gente teve alguns problemas, mas agora a gente está muito confiante de que em 2026 a gente entrega esse óleo. Então as próximas etapas é terminar a perfuração, a gente deve terminar a perfuração até o início do ano que vem. São 4 poços de produção e estamos aguardando a licença de instalação para começar a fazer as instalações das linhas e conectar o campo de Wahoo ao FPSO de Frade. Então essa é a nossa jornada no Espírito Santo. É um projeto que a gente tem muito orgulho e sabe que depois desse projeto o raio de drenagem ao redor das unidades de produção vai aumentar. Então tudo que tiver dentro desse raio vai se tornar oportunidade factível, vai se tornar oportunidade que poderá ser produzida. Obviamente os campos têm particularidades, mas ele vai dar um novo ângulo, um novo olhar para os campos, para os nossos campos. Muito obrigado.
Jean Calvi, muito obrigada, representando aqui a Prio. Vamos seguir com as nossas apresentações, agora com a Prysmian. E quem fará essa apresentação é ele com mais de 15 anos de experiência no mercado de óleo e gás, dedicação predominante em surf, umbilicais e cabos especiais e também no desenvolvimento de produtos e engenharia de sistemas. Atualmente, ele é o engenheiro-chefe na Prysmian Energia Cabos e Sistemas do Brasil, que fica localizada aqui em Cariacica, aqui mesmo no Espírito Santo. Formado em engenharia mecânica, mestre também na área de engenharia mecânica, tem especialização na área de projetos, mais especificamente no departamento de mecânica computacional. Concluiu também o seu MBA no Politécnico de Milano, onde cursou disciplinas que são focadas na área de gestão de projetos, inovação tecnológica, finanças corporativas e liderança estratégica. Então vamos ouvir o gerente sênior de engenharia no Prysmian Group, Rafael Morini. Tem pointer também? Pointer não tem, né? Essa tela não funciona, o LED Não precisa. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite. Foi com muita alegria que nós recebemos o convite pela FINDES, pela organização do evento, para poder estar aqui prestigiando e compartilhando com vocês um pouco do que a gente faz, um pouco do que a gente compartilha com esse mercado tão importante. Tá? O meu objetivo aqui hoje é trazer para vocês um pouco do que é a Prysmian, dar uma ideia, um panorama bem sucinto, posicionar a gente aqui, a nossa unidade no Espírito Santo, que atua muito especificamente, e depois apresentar de forma breve 4 iniciativas que nós já temos ou trabalhado, implementado ou que estão em desenvolvimento, que pode ser do interesse e que deve movimentar o mercado nos próximos anos. Tá? Falando um pouco da Prysmian, para quem não tem com exatidão quem é a Prysmian no mundo, a Prysmian é uma multinacional que trabalha o mercado de cabos, principalmente, como provedor de soluções ao redor do mundo, estando presente em mais de 50 países, com mais de 30 mil colaboradores, uma receita anual de mais de 20 bilhões de euros e um EBITDA de mais de 2 bilhões de euros. Aqui no Brasil, especificamente, nós estamos posicionados e instalados há mais de 90 anos. Hoje, esse ano, nós estamos completando 96 anos aqui no Brasil. Tá? E essa unidade do Espírito Santo, especificamente, está aqui presente desde 2006. Mas nós somos fabricantes de soluções, principalmente de umbilicais, para aplicação offshore, desde os anos 80. Tá? Começamos com iniciativas promovidas principalmente pela Petrobras. Tá? É uma parceria de longa data que hoje atende tanto o mercado nacional quanto o mercado internacional. Então, temos 3 unidades principais no Brasil, onde temos centros de desenvolvimento, centros de excelência, RDs. Tá? Temos mais de 4 mil pessoas trabalhando aqui e mais especificamente no Espírito Santo temos uma unidade Vila Velha, que é a fábrica de umbilicais, e uma unidade em Cariacica, onde nós temos o nosso centro de excelência, composto pela engenharia e mais laboratórios, incluindo também uma fábrica de mangueiras. Tá? Falando um pouco sobre a nossa aplicação offshore, eu começo a estreitar um pouco mais aqui o nosso olhar. A Prysmian ela possui atualmente um olhar bastante significativo, importante nessa aplicação offshore submarina, que se estende por diversos mercados. Tá? Como vocês podem ver nesse slide, nós trabalhamos desde renováveis até o que a gente pode ver aqui, que é o nosso foco principal no Espírito Santo, umbilicais, e uma tecnologia que eu vou apresentar logo em seguida, que é o tal falado Power from Shore, que é a potência vindo do continente para alimentar unidades flutuantes, plataformas fixas e outras possibilidades. Tá? Gostaria de destacar que a nossa unidade aqui no Espírito Santo, ela, além de atender essas especificidades, como eu citei, umbilicais
e esses cabos para transmissão de longa distância também, ela atua fortemente com interconexões. Por exemplo, recentemente nós tivemos um projeto no Pará, onde fizemos uma interconexão entre continente e uma ilha chamada Cotijuba. Tá? Então a gente tem também essa missão a partir dessa nossa unidade. Então, por isso, a nossa unidade, o nosso negócio se chama Prysmian Offshore Specialties, que são as especialidades offshore. Vou começar a falar um pouco da primeira iniciativa, o Power from Shore. Só para ter uma ideia aqui da audiência, quem aqui já ouviu falar nessa expressão, Power from Shore? Tá? Algumas pessoas, eu acho que principalmente as pessoas que trabalham na Prysmian, na Petrobras. Então a Prysmian tem a atitude de ouvir e ser parceiro dos clientes, né? E a gente tem ouvido ativamente essa demanda, tá? É uma demanda por trazer uma energia que foi produzida em terra e levar ela até uma unidade que está a uma grande distância, geralmente, da costa. O Brasil, por si só, tem uma capacidade, uma situação interessante. Uma geração de energia renovável bastante considerável. E uma condição que faz os nossos parceiros estudarem a viabilidade de fazer essa transferência de energia de terra para mar. Por alguns fatores, não só financeiro, mas tem também a questão da redução de emissão, tem uma questão de você diminuir algumas questões relacionadas a espaço, a operação, entre outras. E a Prysmian aqui no Espírito Santo, de certa forma, ela dentro do grupo e com o tipo de negócio que ela está linkada, ela tem essa característica principal de que seria prover essa solução para esse mercado. E por que no Brasil? Porque a demanda é crescente, a energia despendida pelos nossos parceiros nos últimos meses é significativa, né, na busca por uma solução desse tipo. E a gente trabalha muito tempo antes para trazer essa solução. Aqui eu apresento um exemplo de um cabo que seria utilizado por uma situação como essa, mas vale destacar que essa tecnologia ela pode variar muito dependendo da necessidade de energia e da condição de aplicação. Tá? Pela necessidade de energia, a gente pode estar falando de construções diferentes do cabo, tá? E pela aplicação também. Tá? Eu não vou entrar aqui nos mínimos detalhes, mas existem tecnologias que já estão consolidadas. Então, se a gente estiver falando de campos maduros, que estão em águas rasas, até pode ser campos novos também, por que não? Mas que demande de uma energia e que estão em águas rasas, a gente teria uma tecnologia já num grau de desenvolvimento mais avançado e a gente poderia colocar isso para mercado de maneira bastante rápida. Quando a gente vai para águas profundas, distâncias maiores ainda, a gente tem que discutir a tecnologia a ser aplicada e a gente precisa, inclusive, avançar com a tecnologia um pouco mais, mas também precisamos discutir questões relevantes como estratégia dos parceiros com a produção, a logística, a instalação, entre outros. Tá? É uma tecnologia que aparentemente vem com força e que a gente acredita enormemente que podemos fazer a diferença nessa transição através dessa tecnologia. Foi colocada aqui uma expressão bastante interessante por um dos participantes, a transição justa. E acredito que a gente pode ajudar muito nessa transição. Por quê? Porque a produção de óleo e gás é fato. Ela precisa continuar enquanto a gente faz essa transição. Ela precisa ser constante, contínua. E trazer tecnologias para que isso seja possível e fazer esse equilíbrio é uma das nossas missões. Tá? Agora eu vou falar de uma segunda tecnologia que já está mais avançada do ponto de vista tecnológico, já está em campo, funcionando e bem, que são os umbilicais integrados. Como vocês podem ver aqui na imagem, os umbilicais integrados são compostos por diversos elementos
com diversas funções, mas o que esse produto traz aqui de diferente, como ele pode ajudar a indústria, o segmento, é que ele pode propiciar um aumento da recuperação do óleo, como já foi mencionado por um outro participante, e muito bem, onde aqui no Brasil a gente tem uma grande oportunidade de aumentar essa taxa, esse fator de recuperação, e esse produto que vai conectar bombas e equipamentos submarinos. E nesse caso eu apresento onde a gente tinha 6 veias de potência, que na verdade são 2 circuitos alimentando 2 bombas independentes. Você consegue reduzir a quantidade de campanhas de instalações, né? Instalações do produto. Através de um único produto, você consegue alimentar eventualmente 2 equipamentos e você também reduz a ocupação do balcão, né, da unidade flutuante. Então ali você traz, associada a essa iniciativa, soluções inovadoras. Nesse caso aqui especificamente, ainda tinha questões técnicas bem avançadas, tá? Aí eu poderia falar com vocês a questão térmica do produto, né? Ali embaixo eu coloquei uma imagem de uma análise térmica que a gente tinha feito, e questões eletromagnéticas de interferência entre as veias e os cabos de sinal, que foram devidamente validados durante a fase de desenvolvimento e que foi mais uma vez comprovada durante a aplicação, tá? É um produto, como eu disse, já instalado. Ele pode ser aplicado até lâminas d'água bastante consideráveis, águas profundas, tá? 2.000 metros de profundidade tranquilamente, a gente poderia estar falando. Por que não 2.500? Tá? Nossos produtos, de uma forma geral, chegam a 2.500 atualmente e estão operando desde, que me lembro aqui, 2013, 2014. Tá? Seguindo, aí eu vou variar um pouco aqui o tema, falando ainda de inovação, mas agora falando um pouco de confiabilidade operacional e integridade dos produtos, tá? No caso dos cabos. No nosso portfólio, nós também temos soluções para sensoriamento e monitoramento de ativos, tá? No caso, o DTS, que é uma tecnologia para você medir a temperatura, e você pode fazer isso ao longo do umbilical, de ponta a ponta, utilizando fibras óticas, tá? Isso já existe, já é feito, alguns clientes já aplicam. E por que é importante? Quando a gente vai falar de produtos que embarcam potência, você pode ter situações de sobrecarga, superaquecimento, e você pode ter falha do equipamento. Se você tiver um monitoramento ativo constante, você pode reduzir um pouco sua demanda, cortar um pouco o sistema preventivamente, você pode gerenciar isso de forma constante. Em si, qualquer fibra ótica que a gente tem de mercado, né, a mais comum, vou dizer assim, ela pode ser aplicada. O que a gente precisa, com certeza, é ter equipamentos adequados e validados para fazer isso no topside, tá? Então, para aqueles clientes que já possuem uma infraestrutura passada para transferência de dados, se não tiver comprometida toda a instalação, ele pode converter parte dessa disponibilidade em monitoramento. E futuramente ele pode inclusive reverter se for necessário. O que a gente tem indicado para os clientes durante a fase de projetos é considerar a possibilidade de inserir fibras óticas no produto. Tá? Pode ser um investimento que ele não tinha pensado naquele momento, mas que ele pode no futuro demandar e fazer falta. Tá? Porque os custos associados com instalação e operação offshore são bem elevados. Tá? Por fim, uma outra tecnologia, a Prisma é uma empresa que tem na sua veia investir no DNA, investir em tecnologia. Ela faz isso constantemente. Agora eu vou falar de uma outra tecnologia que é completamente diferente, que foi uma demanda que surgiu do mercado global, mas que já está sendo aplicado nesse mercado aqui também, que é o monitoramento ativo de bobinas, tá? Através de uma tecnologia de internet dos objetos, das coisas. Foi desenvolvido em parceria com o nosso centro de pesquisa
e diretamente com os profissionais da área de logística, onde a gente embarca. Vocês podem ver o elemento ali em cima, ele é pequeno, compacto, a gente só instala ele na bobina e a gente consegue monitorar esse ativo onde ele estiver via internet, dando para o cliente e para a própria proprietária do bem um conforto muito maior na dinâmica logística. A gente está falando aqui de bobinas de tamanhos significativos, né? Por exemplo, as que a gente trabalha aqui no Espírito Santo são bobinas de 4,5 metros para cima, mais comumente de 8,6, 9,2 metros. A gente vai chegar muito em breve em 12 metros de diâmetro com 500 toneladas de peso, tá? São ativos de valores bem significativos que todos os interessados dessa cadeia têm um interesse grande de saber onde ela está, como ela está e às vezes até quando ela está chegando para se preparar para a própria movimentação no porto. Então quando a gente fala desse tipo de produto, desse tipo de cenário, todo tipo de infraestrutura e do ecossistema em que a gente está presente é importante, no caso, para um provedor de soluções como a Prysmian, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso durante o debate, durante a nossa conversa. E eu agradeço muito mais uma vez a oportunidade e passar essa mensagem, compartilhar com vocês essas tecnologias, essas inovações. Muito obrigado. Muito obrigada, Rafael Morini, Prysmian Group. Vamos ao nosso último painelista, ele que é do grupo Energisa, profissional com uma sólida formação acadêmica, incluindo graduação na área de ciência da computação, mestrado na área de inteligência artificial e o MBA em gestão empresarial e especialização em Disruptive Strategy pela Harvard Business School. São 28 anos de experiência em empresas internacionais, diversos segmentos, atuou por 14 anos na Oi, onde ocupou a posição de diretor de TI e de transformação digital. Também atuou como CIO da holding responsável por marcas como Estácio, IBMEC e Widen. Liderou a sua unificação, digitalização da jornada do aluno e a expansão também do ensino à distância. Desde o ano de 2021, ocupa o cargo então de vice-presidente de tecnologia do grupo Energisa, é o responsável pelas áreas de rede operativa, TI, telecom, digital e segurança para todas as empresas do grupo. Vamos ouvir então Gustavo Valfrey. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Um prazer estar aqui com todo mundo. Vou tentar falar um pouquinho do grupo e a gente vai poder conversar depois. Vou pular essa parte, a gente já falou. Quem é o grupo, né? O Grupo Energisa. Hoje o grupo está há 120 anos no mercado. Foi a terceira empresa da Bolsa de Valores do Brasil. Então ele tem uma sólida, né, presença já no nosso país. A gente é uma empresa de muita inovação, né, desde a sua fundação. A gente, pelo Grupo Valor, ficou em quarto no setor de energia, né, e primeiro no setor de energia e quarto no Gás Geral Inovação em 2024. Né. Vamos falar um pouquinho das empresas. O grupo é formado por várias empresas. A gente está no setor de distribuição de energia em vários estados. A gente também está na parte de transmissão, toda a parte de transmissão de energia também é presente em várias partes do Brasil. Reenergiza é uma marca do grupo com a questão de GD, né, toda a parte de geração distribuída, com várias, né, 117 plantas pelo Brasil também espalhadas. A gente aqui tem a S-Gás e a Norgás, toda a parte do Nordeste e também Espírito Santo. A gente está com essa operação há 2 anos, então é a mais recente do grupo nesse momento. A Agric, toda a parte de geração de biometano e também que a gente está juntando nessa operação de gás. E Volts é uma empresa, uma fintech, de banco, né, bancarização, toda a parte de bancarização que ajuda a gente a parte de transformação. A gente vai ver isso aqui um pouquinho na sequência. Aqui a gente um pouco desse mercado de energia, né, olhando mais o setor que a gente vem.
A gente vê que sai de um modelo tradicional, onde você tem a geração, a transmissão, a distribuição, até chegar no cliente. Isso está mudando muito rapidamente. A gente começa agora a ter, né, geração do mesmo lado do consumo, né? Então o cara que consumia também, o cliente, ele também pode estar gerando. Os veículos elétricos, nova forma de bateria. Um problema da energia é justamente essa parte de estocagem, né? Então, e quando a gente vai falar do gás também, isso tem uma vantagem, que isso se mistura, né? A gente começa a misturar essas matrizes como um todo. Toda a parte de smart grid, então várias tecnologias, a gente vai tentar falar um pouquinho aqui bem rapidamente, mas para entender como isso tudo se complementa no grupo e por que faz sentido as empresas todas juntas, né? Bom, aqui é um pouco de como é que a gente estuda tecnologia, todo ano a gente revê todo o mapa de tecnologias e como que a gente prioriza, né? A gente tem um modelo aqui de priorização de tecnologias e a gente encaixa essas tecnologias dentro de jornadas que façam sentido para o negócio. E quando eu falo jornada para uma empresa, é igual para as demais jornadas também. Tá? Então, quando a gente adquire uma empresa, a gente pega toda a tecnologia fabricada por um grupo de empresas e já aplica nas demais. Grande parte das tecnologias a gente faz dentro de casa, então sistemas, 95% dos sistemas a gente usa, são fabricados dentro da própria Energisa. Né? Então, é forte nessa parte de fabricação de sistemas, a gente IA e dados, a gente vai falar isso aqui um pouquinho. E a gente fala um pouquinho dessas jornadas para explicar como que se aplica a parte de tecnologia. Então aqui é um pouco da visão do grupo de atendimento, né? Então olhando a jornada de atendimento, a gente quando olha toda a parte aplicacional, aqui a gente aí está olhando a S-Gás, está aqui do lado, ela já entra nesse patamar, né? A gente coloca a empresa no grupo, então todo o produto de atendimento, com IA, chatbots e uma série de aplicações que estão por trás disso, ela já se aplica numa plataforma única. A gente embaixo, então, tem várias aplicações que a gente vai criando, a gente chama de produtos, porque a gente também comercializa esse produto para o mercado. Então, quando a gente fabrica para a gente usar para dentro de casa e a gente rollout esse produto para 30 empresas do grupo, a gente também vende isso para o mercado, então a gente também trabalha no conceito de produtizar as coisas todas que a gente trabalha. Então, tudo que a gente faz para dentro vira um produto para o mercado, né? A gente transforma isso em plataformas digitais. Aqui a gente está vendo o Giza Brain, que basicamente, eu falo um pouquinho dele, que é para a parte de atendimento. Tudo que é feito de atendimento, você tem uma grande big data por trás, né? E uma série de algoritmos trabalhando para entender o comportamento daquele cliente. Lembrando, né, a gente trata muito de empresas, né, que trabalham com o cliente final, né? Então a gente foca muito no atendimento desse cliente. Aqui é um pouco dos números, né? O nosso share digital de 23 para 25, a gente pode ver que 94% do atendimento hoje de todo cliente final, ele é feito pelo canal digital, né? Ele pouco usa hoje call center, né? Ele basicamente consegue todas as interações para todas as empresas do grupo, ele resolve o problema pelo app ou pela WhatsApp, a gente vai ver aqui. A gente também conseguiu um NPS bem importante aí quando se comparado a empresas. A gente hoje se compara a empresas de varejo importantes como Magazine Luiza, empresas estão muito aí no hype técnico, né? Então a gente está muito buscando isso. Hoje, 54% do nosso atendimento está no Energisa On, que é o nosso principal aplicativo hoje para o grupo, que a gente, como eu falei, a gente vai rolloutando para outras empresas também. O Giza é toda a parte de bot autoatendimento, que a gente também produtiza isso e leva isso para as outras empresas do grupo. E do lado, a gente percebeu que tinha um problema por volta de 2020, 2021, que era a bancarização dos clientes. Quando a gente fala do nosso mercado, quando você leva uma distribuidora, seja de gás, seja de energia elétrica, seja de GD, você tem um problema do cliente pagar, né? E às vezes esse cliente não tem parcelamento, essas coisas. Então a gente, através de um processo de inovação, a gente idealizou algumas coisas, criou um produto e esse produto virou uma empresa e essa empresa já alcança mais de 1 milhão de clientes, né, que é toda a parte de bancarização. Então, quando a gente entrega um produto digital, já entrega toda a rotina de bancarização por trás, né? Então, o cliente, pelo próprio produto da Energisa, do grupo, né, ele pode se beneficiar né, com produtos de parcelamento. A gente também atende o B2B, né? A gente também, toda a parte de antecipação de crédito para fornecedores, também a gente entra forte nesse processo. Aqui é um pouco do produto que eu estou exemplificando, né, o Giza, né? Então como se fosse um cérebro para a gente, que toda a interação ele passa e ele tem vários subprodutos de comunicar com o cliente, receber, perceber o comportamento que o cliente está tendo, né? A gente usa IA generativa, já usa IA há bastante tempo, mas agora já entra com a IA generativa conversacional para começar a aumentar esse potencial. Aqui é um pouco da nossa ambição, né, de 25 para 28. Né, a gente sai hoje 60% do que ainda, eu falei 94%
ele é pelo canal digital, 6% ainda cai em canais tradicionais como o URA, né? E a gente agora tem uma ambição de não chegar no ser humano, né? Praticamente acabar com a necessidade de cair no ser humano, né? Para essa quantidade toda de atendimento que a gente faz pelo Brasil afora, né? E a gente tem um projeto chamado Esparta, então, que visa trazer isso agora, né, para literalmente acabar com esse investimento. E a gente espera, então, só na parte de atendimento, economizar 25 milhões por ano, né, com esse uso agora, né, dessa tecnologia que a gente está vindo trazendo, né? Pronto, aí a gente fala das outras jornadas aqui também, né? O desafio aqui era trazer como é que você leva a tecnologia para as N dimensões de uma operação, né? Então, aqui a gente está falando de campo. Basicamente, o que eu trouxe aqui hoje, a gente tem um projeto Workforce Manager, que é um produto nosso, que é toda a gestão de equipe. Então, a gente controla o técnico de campo, são 20 mil pessoas técnicos hoje em campo. Então, a gente sabe se ele está chegando na casa do cliente, se ele não está, ele avisa o cliente sabe que ele está chegando, né? Tem toda a parte conversacional para você evitar, por exemplo, a questão de improcedente, né? Do cara não chega lá, está com a porta fechada, isso gera custo, né? E a gente consegue reduzir custo dessa forma, né? Vou dar um exemplo aqui também de um outro tema, que é frota conectada. A gente tem vocês estão vendo o Brasil, não só o Espírito Santo, mas quando a gente fala de Brasil, 40% do território nacional não tem nenhuma cobertura de telecom. Quando eu falo nenhuma, significa nem 2G, nem 3G, em 200 quilômetros é onde você tem um técnico andando ali para fazer algum tipo de atendimento. Então a gente percebeu que a gente tem que aumentar a nossa parte de telecom, então a gente levou o telecom para o carro, mas a gente levou de uma forma diferente. A gente, obviamente, está usando satélite baixa órbita como LEO, né, mas o Starlink, né, nomeando as coisas aqui, mas a gente também criou uma tecnologia própria, baseada em VHF, que a gente consegue, então, em volta do carro, 5 km de abrangência, né? Então, a gente junta o backhaul de um LEO, junto com a tecnologia VHF, então o carro está andando e você tem 5 km de distância, então você consegue iluminar quase que uma cidade inteira, né, com essa tecnologia. Como as aplicações são nossas, a gente também muda o protocolo da aplicação para ela entender que o carro está ali, ele se conecta no carro. Como é uma tecnologia de passar menos tamanho de pacote, então ele diminui o tamanho do pacote que ele vai mandar e ele consegue se comunicar. Então tudo que a gente tem nas cidades a gente consegue levar para o campo também, como se o campo tivesse a digitalização também igual. Então tudo que eu falo aqui para a cidade também se aplica em campos que você não tem telecom. E aqui é um pouco do roadmap, como está acontecendo. E a gente também está levando agora 5G também com essa tecnologia, NB-IoT, várias tecnologias aí, né, para a internet das coisas também. Né? Aqui já falando um pouco da S-Gás, que a gente já fez, a gente está com operação há 2 anos, né? Então a gente já está mudando toda a parte de medição dela. A gente em 2 anos já conseguiu sair de 88% para 96% de disponibilidade toda a parte de monitoração da rede. Então a gente já está mudando bem com essas tecnologias que a gente está trabalhando. A gente tem um outro produto para operação, que é drone, né? Como é que você vai inspecionar uma planta gigante, né, de vários, né, quilômetros. Então a gente tem um produto que a gente chama de Cisdrones, que basicamente é um drone, ele vai voando, vai tirando foto e tem um algoritmo de IA que reconhece o problema, né, e vai reconhecendo. A partir daí ele manda para a nossa central e a central dispara ou não um técnico para fazer aquele atendimento dependendo da criticidade que o algoritmo entendeu da foto, né? Então esse é um outro projeto também que a gente tem trabalhado. Aqui é um conjunto de projetos que a gente chama de produtos, né, que a gente tem operado. Então tem outro aqui na esquerda que é o Vera. O Vera já olha para a vegetação, entende se tem uma vegetação, uma floresta que está chegando perto de um cabo, por exemplo, e aquilo coloca o cabo em risco. Então, através também de imagem e algoritmo, ele também começa a entender qual é o melhor momento de cortar uma árvore, que isso gera custo, né, e gera muito custo. Só para terem ideia, a gente gasta entre 60 e 80 milhões por ano só para poda de árvore. Então isso aqui reduziu muito o nosso custo, né, usando esse tipo de abordagem. Tem outros produtos aqui, combate a incêndio, e a gente começa a falar de sistemas avançados, que é o ADMS. Né, para quem conhece a parte de operação, a gente fala muito de sistemas escadas, né, que são sistemas tradicionais de operação, e a gente agora começa a avançar para uns sistemas avançados, né, que são mais preditivos, né, que é o ADMS, que faz parte desse portfólio para o grupo. E aí, olhando um pouco da jornada de venda, a gente também agora falou, mas eu tenho que vender também, né? Porque quando a gente fala de S-Gás, por exemplo, você tem que conquistar o cliente final, você tem que chegar até ele, tem que vender, tem que falar de oferta, né? E como é que a gente vende? Então a gente também entra para a parte marketplace, né? A gente tem um marketplace, que é o nosso e-commerce, que, como eu falei, a gente vai aplicando para várias verticais nossa do grupo. E a gente tem uma outra empresa também que a gente criou, que é a Clark, que ela é uma empresa que ela vende várias energias de vários outros provedores, né, como se fosse um grande mercado livre de energia, e ao mesmo tempo a gente tem uma outra, né, outro e-commerce nosso, que é essa tecnologia que a gente vende para clientes finais, e a gente também vai trazer essa tecnologia para aplicar em gás, para ajudar aqui toda a parte desse gás. Tá? Ponto.
E a gente fala de bancarização, então, juntando toda essa parte de digitalização, né, a gente tem que levar, então, mais inteligência financeira, né? Então, a gente tem a Volts por trás, que junta tudo isso que eu falei, né? Então, você imagina que você compra uma empresa, uma utility qualquer, e ela não tem nada digital. Então, você consegue levar todo o digital para essa empresa e junto com rotinas de bancarização, né? Então, você consegue colocar a Volts, mais os produtos digitais que a gente colocou, e rapidamente você consegue digitalizar uma empresa e levando inteligência de bancarização, uma série de outras coisas embarcadas aqui também, com o uso de dados, algoritmos, essas coisas. Então a gente também criou esse frame para toda empresa que a gente vai comprando ou a gente vende também para fora. Tá? Pronto. Atrás disso tudo, a gente criou uma plataforma que a gente batizou como Energisa Data Platform, que ela tem toda a parte de dados de todas as verticais, de todas as jornadas. Isso gera um grande, vamos dizer assim, banco de dados, que a gente trabalha esses layers todos, com várias técnicas, já aplicando IA, essas coisas. E a gente também agora mistura com outro layer, que a gente chama de um layer geoespacial, que cruza então toda a parte de dados com a parte de mapas, e a gente também então cruza e faz várias análises, né, de comportamentais baseadas em região, né, e isso tudo a gente consegue retirar mais valor. A gente já trouxe para S-Gás, a gente já começou a dar o primeiro passo, que é trazer a parte de GIS para S-Gás, já implantou, o projeto está na segunda etapa agora, para que no final a gente consiga então criar uma grande plataforma de dados e algoritmos, que está aqui está esquematizado, que a gente junta então dados transacionais com dados geográficos e comportamentais, com o uso de algoritmos para entregar novas soluções. Algumas eu dei um exemplo aqui, essas soluções que vão melhorar então a experiência que esse cliente tem na ponta, né, e fidelizar esse cliente, ou abaixar custo na operação, no despacho de técnico de campo, isso tudo através dessa capacidade analítica que a gente criou. Pronto, para isso a gente precisa de algoritmo, né, nosso dado precisa de algoritmo, e a gente está então numa jornada de IA, né, bem forte em IA, então praticamente todas as verticais do grupo a gente tem experimentações ou produtos já acontecendo, mas experimentação no sentido de trazer mais IA generativa agora para dentro, né? Então aqui é um pouco do nosso portfólio que a gente vem trabalhando. A gente dentro da TI também, a gente começa agora, todo o time de tecnologia, como eu falei, o produto é feito dentro de casa, a gente parte agora toda a produtização usando IA generativa, então desde a especificação, criar o protótipo, até gerar a aplicação final e o código daquela aplicação, a gente já tem usado IA generativa, e os desenvolvedores hoje têm meta já de desenvolver isso e ter produtividade usando esse tipo de tecnologia. Também interessante essa parte aqui é um pouco do programa que a gente chama de energia, né, que também é um pouco diferente esse programa, que é dar o poder para as áreas, né? A gente se preocupa também de não ficar na mão de tecnologia a questão do uso da IA. Então a gente criou um frame, criou uma forma de fazer, e a gente está entregando para que todos os colaboradores tenham acesso à plataforma e possam construir suas próprias aplicações, né? Obviamente tem um time de segurança, tem um time de tecnologia acompanhando, né, para que a gente possa ter aqui alguns exemplos, tá? E, por fim, quer dizer, a gente pensando nessa parte de segurança, responsabilidade, o uso, também tem toda uma parte por trás aqui que vem sendo trabalhada. Pronto, por fim, essa é a última coisa que eu queria falar aqui nesse momento. A gente tem que trabalhar pessoas, tá? A gente não tem gente suficiente no Brasil, imagino que o Espírito Santo é parecido, né? Então a gente criou um programa que a gente chama de Rio Pomba Valley, que é a criação de jovens, então a gente identifica jovens ou pessoas de outras carreiras que querem uma oportunidade na área de tecnologia, a gente dá todo o ensinamento para essas pessoas, ou crianças, ou garotos, ou garotas, e a gente treina ele, virou um curso reconhecido pelo MEC, tá? O MEC agora reconheceu esse curso, então é um curso técnico, virou um curso técnico, que a gente dá todo o subsídio para essas pessoas e a gente leva ela até o primeiro emprego, tá? Então não necessariamente ela tem que trabalhar na Energisa, mas a gente garante que toda pessoa que passa no programa, ela vai ter um primeiro emprego na área de tecnologia e a gente mentora para que ela chegue, para a gente ajudar a fomentar a mão de obra de pessoas também, que a gente vê muita carência e necessidade nesse tipo de abordagem. Aqui um pouco dos números, né? A gente também convida quem quiser participar do programa, a gente pode falar um pouquinho depois também de como participar. E é isso. Espero ter passado um pouquinho da informação aqui nesse tempo. Obrigado, pessoal. Permanecer conosco, porque nós vamos agora para o nosso momento de debate, então ele já permanece conosco e já vamos também convidar aqui o nosso mediador,
Evandro Millet, presidente do CDMEC, consultor, articulista em inovação e negócios, mentor, investidor em startups, o nosso presidente do Centro Capixaba de Desenvolvimento de Metal Mecânica, foi também diretor do Sebrae Espírito Santo e da FINEP. Gustavo Valfrey, aqui do Grupo Energisa, já está conosco. Convidar de volta, então, Rafael Morini, Prismian Group, por favor, Jean Calvi, Prio e Guilherme Sargenti, Petrobras, para que possam integrar este momento, para que a gente possa fazer o nosso debate. Fiquem à vontade, por favor. Tudo bem? Vamos lá. Eu acho que foram palestras fantásticas aqui, né, de muita tecnologia, e a gente sabe que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo hoje em dia. Quer dizer, nós vimos vários exemplos aqui de tipos de tecnologia. Estamos falando de IA, estamos falando de IoT, estamos falando de visão computacional, de robótica. Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo e todo mundo aqui está antenado com essas coisas, participando. Eu ia começar pela Petrobras, né, como o Gustavo lá, que comentou, foi o primeiro palestrante aqui. O que a gente pode dizer? Se a PSO Maria Quitéria, ele veio para cá, tem algum tipo de tecnologia especial que a gente possa usar, que os fornecedores locais possam aprender, que possa eventualmente ser fornecedor usando essa alta tecnologia ali? Você falou em cogeração também ali dentro, falou uma série de coisas. O que se pode esperar para o fornecedor local? Bacana, Evandro. O FPSO Maria Quitéria, ele foi a nossa última unidade aqui do Espírito Santo, entrou aí no final de 2024. Ele traz algumas tecnologias inovadoras, tecnologias novas aqui no litoral brasileiro, né? Como a cogeração. Nós temos ali uma matriz energética basicamente focada na geração da energia através da utilização do gás natural. O gás ele vem junto com o petróleo e ali a gente faz a conversão e normalmente o processo terminaria ali dentro das turbinas a gás. No caso específico do Maria Quitéria, esse gás que iria da exaustão para o meio ambiente, ele é recuperado para uma caldeira e aí a gente consegue aumentar a eficiência do processo. E aí esse gás ele gera um pouco mais de energia, tanto térmica quanto elétrica, e a gente consegue melhorar muito a eficiência do processo de geração. Isso traz alguns desafios. Como a tecnologia ela envolve um outro tipo de material, como caldeiras térmicas, turbinas a vapor, um sistema de geração e distribuição completa ali dentro da plataforma, ele traz consigo uma complexidade maior do processo. Então a gente precisa de fornecedores que estejam capacitados a uma nova realidade. Nós estamos cada vez mais buscando aumentar a eficiência dentro do processo de geração. Então, a complexidade do processo é inerente, a gente tem um sistema de controle muito mais complexo, ele passa a controlar um sistema integrado, nós temos ali uma otimização dentro dos processos de geração, então a gente acaba tendo a necessidade de engenheiros de automação, inteligência artificial, previsão de demanda, mudanças de cenário, tudo isso abre um novo mercado que até então, nós começamos a extração de petróleo ao final da década de 70, de 80, e os processos de geração vinham basicamente os mesmos até aqui aí dos de 2010, ali mais ou menos. A partir de 2010, com esse novo tipo de tecnologia, os fornecedores precisaram se adaptar ou precisam se adaptar, e os fornecedores capixabas têm que estar atentos a esse tipo de complexidade, de tecnologia, porque isso cada vez mais vai estar integrando não só a indústria de óleo e gás e extração, mas também de uma forma geral a toda a indústria. Área de automação, previsão de demanda, inteligência artificial, novos equipamentos, desafios na área térmica. A gente precisa se atentar e estar preparado a isso, Evandro. Ok, vamos lá, depois vamos ter a oportunidade de perguntar algumas outras coisas na segunda rodada. Eu vou perguntar ao João Calvi agora da Prio. Quer dizer, com esse sistema de tieback que você monta ali, o que nós podemos... Quer dizer, isso aqui é uma feira de negócios, né? Está todo mundo interessado, certamente muito interessado em como é que ele pode se transformar num fornecedor eventual, fazer uma parceria com vocês. Essa estrutura de tieback, o que a gente pode esperar que possa acontecer, alguma parceria local para isso, que você possa ajudar? Existe alguma coisa que você possa fazer? O que você acha? Bom,
O Espírito Santo está estrategicamente posicionado, está bem próximo à bacia de Campos, que é uma bacia madura, onde a tecnologia é aplicada, né? Os tiebacks são projetos com início, meio e fim, o que faz com que as bases portuárias no Espírito Santo sejam ideais para esses projetos. Quando a gente fala de uma vida, de um campo de 20, 25 anos, obviamente, todos os portos, as estruturas que estão próximas aos campos, eles têm vantagens. Por exemplo, tudo que está próximo ali aos campos antigos no Rio de Janeiro, as bases logísticas têm vantagem competitiva. Porém, quando a gente fala de projetos, o Espírito Santo pode ser utilizado sem nenhum prejuízo ao projeto. Além disso, o Espírito Santo tem uma vocação metal-mecânica. Muito das estruturas de tieback são metal. Então, as estruturas submarinas foram fabricadas aqui no Espírito Santo, para o projeto tieback. O que eu acho que a gente tem que evoluir aqui é trazer a engenharia da estrutura submarina para cá. A engenharia foi feita lá fora. A gente tem total condição de fazer engenharia aqui e construir os equipamentos aqui. Então, obviamente, a gente tem alguns equipamentos que são fabricados fora, são mais complexos, e outros países têm vocações, por exemplo, válvulas vêm da Itália, mas tem muita estrutura, a maior parte da estrutura pode ser feita aqui, sem grandes investimentos, porque a gente já tem essa vocação. A parte de tubulação, a Valorec tem uma base no Espírito Santo, a Thermotite, que faz o coating térmico, faz isso aqui. Então todo o tieback que demanda de dutos rígidos pode ser feito no Espírito Santo. É uma questão de, eu acho que fomentar o uso de tieback. Naturalmente o Espírito Santo vai ser acionado. Eu acho que todo mundo tem que estar preparado e entender que não precisa de tecnologia da NASA, precisa sim ser eficiente. Então, obviamente, um processo de solda tem que melhorar e as empresas têm que buscar fazer isso da melhor maneira possível. Então, tem muita coisa básica que pode ser melhor feita. Eu estou falando aqui, como eu disse, a Peril contratou mais de 1 bilhão de serviços no Espírito Santo, só nesses itens. Então, tem muito potencial. Obrigado, então. Eu vou perguntar agora para o Rafael, pela Prisma. Rafael, você citou duas tecnologias aqui interessantes, quer dizer, a parte de IoT para controle dos cabos, né, como é que se chama? Dos rolos lá, das bobinas. Das bobinas, né? Então, e falou em fibra ótica também. Você sabe que aqui a Universidade Federal do Espírito Santo agora criou, existe um Centro Nacional de Tecnologia de Fotônica, aqui no laboratório, aqui na Universidade Federal, que podia ser utilizada na toda a parte de desenvolvimento da área de fotônica, da área de fibra ótica, né? É possível fazer isso? Também tem empresas locais aqui na área de IoT capazes de fazer projetos desse tipo. Existe alguma oportunidade para fazer isso? É possível se aproximar mais dessas empresas e da universidade também? Evandro, uma excelente pergunta. Essa parte, né, falando sobre parcerias, né, primeiro eu começaria mencionando que a gente firmou recentemente uma parceria com a UFES, tá, no sentido de plantar uma sementinha aqui localmente e começar a fomentar dentro da universidade o interesse pela parte submarina, mas especificamente para a parte de cabos, né? Algo que a gente não via aqui ainda. E quando a gente fala sobre fibras óticas, é um mercado bastante interessante. A gente vê oportunidades, né? Assim, a aproximação ela é bem possível. Precisamos encontrar uma oportunidade para conversarmos, né? A Prisma ela trabalha ouvindo ativamente, né, os clientes, os interessados ali. E, por exemplo, recentemente nós fizemos um desenvolvimento muito importante para a interligação de plataformas e também para monitoramento, né? Então, de fibras, através de fibras, utilizando sistemas avançados para isso. Então, assim, fica aqui uma dica, né, que a gente tem essa oportunidade, mas antes de mais nada, acho que é interessante a gente também estimular essa outra parte que às vezes fica um pouco esquecida, né?
o monitoramento. Eu citei ali um pouco a respeito da integridade, né? O sistema como um todo, o próprio umbilical, ele passa a ser cada vez mais um ativo importante para a empresa que detém esse produto. E cada vez mais a gente tem possibilidades de monitorar e estender a vida, e mais do que isso, trazer segurança para a operação, né? A gente sabe que o umbilical ele é responsável por abrir e fechar válvulas, trazer sinais, né? Não somente através de cabos elétricos, mas também através das fibras óticas. Então, existe sim essa possibilidade. Acho que tem muita tecnologia para ser descoberta ainda, tá? E a Prisma é uma empresa sempre muito aberta para ouvir. Quando a gente fala interessados, a gente está falando de toda uma comunidade, né? Quando a gente iniciou essa tratativa com a UFES, já era um desejo antigo de semear e pensar no futuro. Porque foi citado aqui recentemente pelo Gustavo, questão de pessoas, né? O Guilherme também citou. Pessoas, por mais que a gente tenha tecnologias, inteligência artificial, mas no fundo são pessoas, né, que vão dar continuidade para o que a gente faz. E a Prisma é uma empresa que realmente coloca as pessoas em primeiro lugar, em primeiro plano, tá? E eu espero que essa parceria dê bons frutos e rápido para a gente continuar investindo e desenvolvendo. Tá bom? Obrigado, Evandro. Ok, obrigado pela resposta. Eu vou entrar agora com o Gustavo da Energisa. Gustavo, você citou realmente uma coisa bastante abrangente. A utilização de tecnologia de uma forma geral para vocês está muito forte. Na de IA, especificamente, você tem acompanhado certamente, que existe um primeiro movimento foi de utilização da IA generativa aberta, como o ChatGPT, depois, à medida que as empresas vão desenvolvendo, você começa a desenvolver pequenos modelos de linguagem e daqui a pouco você usa 20, 30 modelos diferentes dentro da empresa, aí começa a ter um gerenciamento daquilo mais complicado, aí você começa a abrir para qualquer pessoa usar a IA dentro da empresa, como se fosse uma planilha, um pacote Office normalmente, da mesma forma que você... Isso aí demanda uma gestão, uma governança de IA complicada na medida do tempo. Como é que vocês estão na parte de governança de IA nessa abrangência? Uma metodologia, uma plataforma para isso? Essa é uma boa pergunta, é recorrente essa pergunta, como é que a gente trata isso, se a gente proíbe, algumas empresas decidem proibir, outras empresas abrem, outras empresas não sabem suportar. A gente decidiu, entendeu que não tem como você segurar a tecnologia, você vai ter que aceitar e vai ter que trabalhar com ela, tá? Então, a gente segmentou um pouco os usos, né? Tem usos mais avançados, e como dei alguns exemplos ali do Sparta, que é toda a parte de atendimento, então ele usa modelos bem mais avançados, acessa dados que são mais proprietários né, você tem toda uma LGPD por trás, fazendo todo o disclaimer aqui do uso de dados, tem toda a parte de consentimento e o cuidado do uso de dados, super importante pensar nisso, mas também tem a parte de segurança da informação, né? Você imagina hoje, você coloca o teu dado todo num repositório, um LLM vai lá, busca o dado e um atacante eventualmente usa aquilo para roubar teus dados, né? Ou alterar o comportamento de algoritmo para ele se beneficiar daquele resultado, né? Isso também é outra preocupação, tá? Então a gente tem preocupado que da forma que a gente tem trabalhado, a gente, como eu disse, segmentamos, a gente criou o programa Energia. Nesse programa a gente escolheu alguns parceiros, basicamente a gente está trabalhando com 2 para esse programa, que é a AWS e a Microsoft, né? Tem o BlackRock de um lado da AWS e o Copilot do outro lado da Microsoft. Para cada tipo de uso a gente está segmentando a solução. Então, basicamente, a gente está treinando as pessoas como usar, né? A gente tem todo o código de norma de conduta que foi alterado para isso. Então, você imagina, a pessoa do RH, ela vai trabalhar, a gente percebeu que ela tinha muita norma e procedimento, tinha uma espécie de call center do RH para tirar dúvida. Então, a gente falou que escolheu alguns colaboradores, treinamos eles em algumas tecnologias, eles estão desenvolvendo um chatbot. Mas eles sabem que só podem colocar procedimentos, não podem colocar o dado do cliente dentro do chatbot. Eles colocam os procedimentos da companhia dentro do chatbot e através de um chat que eles criaram para a companhia, o chatbot tira dúvida sobre uma série de questões comportamentais, né, com relação ao uso de uma regra de RH qualquer. E a manutenção disso é feita pelo próprio colaborador da RH, que é treinado para isso, ele é acompanhado. E a gente criou um time de TI acompanhando a parte técnica e tem um time de segurança que está aprendendo o comportamento dessas pessoas e os usos indevidos. E a gente vai criando, a gente definiu guardrails, né, que a gente chama de guardrails,
E aí a gente vai alterando as normas da companhia sobre o que está dando certo e o que está dando errado, né? Se a gente acha que foi demais, a gente puxa o freio de mão, volta atrás. A gente tem que trabalhar com erro, a gente aceita algum tipo de erro, um erro responsável. A gente não gosta de errar recorrentemente a mesma coisa, mas um erro novo para a gente é aceitável, né? E a gente vai trabalhando e, como eu disse, a gente não deixa de largado, né? A gente acompanha essa delegação com times que vão acompanhando e vão aprimorando as técnicas. Então eu acho que é a melhor forma de trabalhar, né? Definir. Porque a gente, quando pensa em IA, tem que pensar em 3 camadas, eu diria, né? Tem uma parte operacional, que são os times pensando em produtividade deles próprios, que é o exemplo que eu dei. Você tem uma questão mais tática, que é uma questão mais transversal, né? Que vai ser um produto que vai ser usado pela companhia. E você tem uma questão mais estratégica, que é você mudar todo um produto, um processo de negócio, para mudar todo o comportamento que você vai ter com a sociedade, né? Obviamente isso tem uma amplitude, um estrago muito maior. Esse tipo de produto a gente não deixa dessa forma que eu descrevi, né? A gente trabalha muito a questão da camada de baixa produtividade, que assim a gente deixa e aí define os guarda-reis. Para a parte de cima, aí não, tem toda uma questão de IT, de como é que você produz uma aplicação robusta, com cibersegurança, com análise de segurança, né? A gente tem todo vocês devem imaginar, a gente tem um SOC, né, que opera, um SOC próprio, tá? O nosso SOC também é próprio. Ele opera toda a IT e toda a parte de OT, né? Porque hoje todo o sistema elétrico, energético e a própria gás tende a ser isso. Toda a gestão da planta tende a ser automatizada. Você imagina que o estrago que isso faz, né, caindo na mão errada. E a gente então pensa que esse SOC também tem que estar sendo provocado, né? E aí trazendo um exemplo também de fraude, né? A gente, como toda utility que trabalha com cliente, percebeu que o tema de fraude vinha crescendo, né? E a gente trabalhou fortemente com vários players e trabalhou no produto interno e a gente conseguiu reduzir praticamente a fraude para zero, né? Nossa reclamação hoje de fraude, né, vis-a-vis outras indústrias do mesmo, né, outras empresas do mesmo segmento, hoje ela é zero e a gente até ganhou o prêmio ano passado do Security Leaders, né, com relação à dimensão fraude, por essa tecnologia que a gente vem trabalhando, né? Mas tomar cuidado sempre, porque a gente não acha que é infalível, mas é uma preocupação da IA junto com segurança cibernética, está sempre andando junto e a gente sempre olhando, mas a gente não acha que pode tolir isso, sabe? A gente acha que tem que estar, de alguma forma, a empresa tem que evoluir, porque se ela não evoluir, alguém vai fazer na tua frente e você vai perceber que está bem ultrapassado. Ok. Eu gostaria muito de fazer uma nova rodada aqui de perguntas, mas infelizmente nosso tempo aqui já foi avisado que o tempo acabou. Então agradecer a presença de vocês, agradecer a presença também da plateia aqui, ok? Muito obrigado, então.